Bem, eu gostaria de começar a falar um pouco aqui no canal do dinheiro em si, que é o nome do canal, né? Então, eu gostaria de falar de algumas características, começar quais são as propriedades para um bom dinheiro, tá bom? Bem, ao longo da história do dinheiro, foram utilizados muitos materiais. Foi usado o sal lá, que trouxe a palavra salário, né? Foi utilizado algumas conchas, foram utilizados metais que foram mais famosos, né? Que daí teve o surgimento das moedas para troca, mas sempre na ideia de acabar com o escambo lá atrás, que as pessoas, eu tenho uma galinha, você tem porco, eu quero trocar minha galinha por, sei lá, 3 galinhas por um porco. E isso daí ficava difícil assim de mencionar, porque daí você não sabia quanto que valia cada coisa, você tinha que encontrar alguém que precisasse do que você tem. Então, se eu quisesse porco e tivesse galinha, eu ia ter que procurar algum produtor de porco que quisesse galinha. Então não ia ser qualquer produtor de porco, eu ia ter que procurar um que quisesse as minhas galinhas, que aceitasse as minhas galinhas. Ou então eu teria que colocar um intermediário aqui, então eu dava minhas galinhas para alguém, ele dava, sei lá, ração de porco pro produtor de porco e o produtor de porco me dava os porcos que eu queria, e daí era muito mais complicado, tá? Então, nessa ideia, desenvolveram em várias épocas aqui alguma moeda de troca que é o dinheiro, né? Então eu poderia vender minhas galinhas para alguém que só quisesse galinhas e não tivesse nada que eu quisesse, ele me dava esse dinheiro, que daí poderia ser sal ou metais ou qualquer outra coisa, e daí depois esse dinheiro eu ia conseguir pagar o produtor de porco que também não queria minhas galinhas, e daí depois ele ia usar esse dinheiro para comprar outra coisa que ele precisasse, tá? Então a primeira propriedade do dinheiro tem que ser meio de troca. Então nesse exemplo aqui eu poderia, sei lá, dar 1 quilo de sal ali pro produtor de porco, ele me dava um porco ou alguma coisa do gênero assim. E ele iria aceitar, porque aqui na nossa comunidade a gente usa sal, mas aqui vamos supor aqui trazer mais para a realidade atual. Eu vou no mercado, então daí eu pego lá os produtos que eu quero e vou pagar em reais, e daí ele vai aceitar. Se eu tentasse pagar em balinha, ele não ia aceitar. Hoje em dia não tem muito mais porque tem cartão, essas coisas, mas eu lembro que quando eu era criança, lá nos anos 90, era muito comum o mercado devolver em balinha. Então pagava lá R$ 1, tinha troco lá de 20 centavos, ele dava 4 balinhas, alguma coisa do gênero. E tinha piada, né? Imagina, se eu ficar juntando esse monte de balinha aqui, depois eu vou lá no mercado e vou fazer a compra do mês, eu vou pagar tudo em balinha. Ele vai aceitar? Lógico que não. Daí a gente ficava bravo com esse negócio de devolver em balinha. Então, balinha é meio de troca, balinha não é meio de troca, tá? É isso que a gente tem que entender. Então, reais são meio de troca porque as pessoas aceitam. Se as pessoas pararem de aceitar reais daqui pra frente, por exemplo, o que aconteceu lá no Equador, que eles tinham a moeda deles, as pessoas pararam de aceitar porque falaram, essa moeda é podre, não vale nada, a gente vai aceitar só em dólar. Então passou a ser moeda lá do país, o dólar, tá? Depois teve leis para oficializar isso, mas isso foi uma coisa, primeiro começou na população, tá? Começou a aceitar dólar, apenas dólar, e daí depois que acabaram oficializando isso daí e dolarizaram a economia lá nos anos 2000, tá? Então, só para entender que, apesar de um negócio moeda de troca hoje, pode não ser no futuro, dependendo se ele manter as outras características que eu vou mostrar na sequência. Bem, então, aproveitando esse exemplo aqui do Equador, por que a moeda, a galera falava que era podre, tá? Porque a moeda acaba perdendo valor assim, durante o tempo. E daí tem um negócio chamado inflação. Então o preço das coisas começa a subir todo mês. Ou seja, na verdade não é o preço das coisas que está subindo todo mês. 1 quilo de carne continua sendo 1 quilo de carne, continua alimentando como 1 quilo de carne. Na verdade o que está perdendo valor é a moeda. Então quando ela começa a perder muito rápido o valor, as pessoas param de ter visão nela. Na verdade, o ideal seria uma moeda de troca
que não perde o valor nunca. Então eu vou guardar aqui, sei lá, R$ 1.000 e daqui a 10 anos eu vou conseguir comprar as mesmas coisas que eu consigo comprar com R$ 1.000 hoje. Eu gosto de utilizar uma TV, assim, que uma coisa que vale mais ou menos R$ 1.000. Então, tipo, se eu guardar R$ 1.000 hoje, daqui a 10 anos eu vou conseguir comprar TV? Provavelmente não, porque está tendo sempre inflação. Então eu vou ter que investir ou então fazer alguma coisa com esse dinheiro para conseguir comprar lá na frente. Ou eu compro hoje e daí daqui a 10 anos eu já tenho a TV. Então, na história foi utilizado normalmente coisas que são difíceis de conseguir. Então, sal era difícil de conseguir, tinha todo um processo de tirar água do mar, tal, secar, e também tinha a parte do outro lado que as pessoas usavam, então acabava diminuindo a oferta, porque as pessoas usavam para temperar comida, para conservar os alimentos, então diminuía a oferta, e do outro lado não era tão rápido para conseguir gerar mais sal. Depois disso começaram a utilizar metais, que também tem que minerar, não é tão fácil, não é todo lugar que você acha. Então, por mais que sempre esteja aumentando a quantidade de ouro, por exemplo, não é uma coisa tão rápida, assim, tão repentina. Tá? Por exemplo, na pandemia, os dólares que foram emitidos de 1900 bolinha lá atrás até 2020 foram exatamente a mesma quantidade que eles imprimiram só em 2020 para conter todas as coisas que eles precisavam da pandemia. Então, quanto que não desvalorizou? A inflação que está tendo lá nos Estados Unidos não é à toa, tá? E também isso acaba refletindo no resto do mundo, e todos os países acabam tendo inflação, até porque todos os países acabaram emitindo muita moeda. Então, papel, assim, não é o melhor jeito de reserva de valor que existe, tá? Tanto é que o real ele já perdeu quase 90%, eu vou mostrar aqui, do seu valor desde 94. Se você for ver, foram 30 anos só, já perdeu quase todo o valor dele. O dólar também não perde muito nessa conta. Tudo bem, ele existe desde 1913, então aí já tem mais de 100 anos que ele está circulando, mas ele também já perdeu mais de 95%, que também se pode ver aqui. Então, mesmo uma moeda mais estável, que é o considerado dólar, ele já perdeu muito valor durante esse tempo todo aí que ele está em circulação, tá? Mesmo assim, alguns economistas defendem a ideia que a inflação é controlada e que a emissão não é tão grande, tirando 2020, né? E 2008, por exemplo, mas a emissão é controlada e existem moedas que são melhores que as outras. Por exemplo, o dólar é melhor que o, sei lá, que era peso equatoriano. Então a população percebeu que o dólar era uma reserva de valor melhor do que o peso equatoriano, que já estava muito ruim e tinha uma inflação muito alta, então o preço mudava todos os dias. Então as pessoas começaram a utilizar dólar lá no Equador. E tem outros países que também trocaram suas moedas por dólar por esse mesmo motivo, tá? Bem, a moeda também tem que ser unidade de conta, então tem que dar para saber o preço das coisas. As pessoas têm que ter essa noção, mais ou menos. Então por isso que a inflação também é ruim, porque as pessoas acabam perdendo a noção do que é o preço de cada coisa. Então vamos supor, uma bala custa R$1, um hambúrguer R$20 e uma calça R$200. Então a gente sabe lá o preço das coisas. Agora, se eu levar, como aquele exemplo que eu dei lá atrás, 20 balas lá na hamburgueria, eu vou conseguir comprar um hambúrguer? Eu não vou, porque um hambúrguer não vale 20 balas, um hambúrguer vale R$20 e a bala custa R$1. Então são coisas diferentes. Então se você quiser trocar, você consegue dimensionar em reais, mas não em balinhas ou hambúrgueres, por exemplo. Também se eu levar lá na loja de roupa 10 hambúrgueres, eles não vão me dar uma calça. Apesar de sim, a calça custa 10 vezes mais que o hambúrguer, tá bom? Então, ninguém vai ficar fazendo conta de essa calça vale tantos hambúrgueres. Não, a gente faz conta de essa calça vale tantos reais.
Inclusive é curioso que em regiões de fronteira assim é comum assim na prateleira tá duas moedas. Também no Duty Free, essas coisas, sempre tem a moeda do país e dólar, então a moeda dos dois países que faz fronteira ali na região. Então acaba mostrando que apesar da unidade de conta, nesses lugares eles têm duas unidades de conta ali que dá para se dimensionar os produtos, tá bom? E isso também é importante, como eu falei no vídeo anterior, que é o sistema de preços, tá? Sempre que você acaba comprando alguma coisa, você deixa de comprar outras coisas. Então você tem que ter uma noção mais ou menos de a calça vale 10 vezes o hambúrguer. Ela é 10 vezes mais importante para mim do que um hambúrguer? Pode ser que sim, pode ser que não. Tem gente que prefere comer mais, tem gente que prefere mais se vestir melhor. Então tem que ter essa comparação, inclusive entre hambúrgueres. Tem hambúrguer de bacon, hambúrguer de salada, qual que vale mais. Então as pessoas têm que ter uma noção de qual que está valendo mais para elas poderem escolher qual que elas vão comprar aí no momento, tá? E também, baseado nessa linha de raciocínio de unidade de conta, tem que ser uma moeda divisível. Então não adianta eu ter um tal lote assim de ouro que eu não vou conseguir comprar nada com ele. Uma barra de 1 kg de ouro vale 300 e poucos mil reais. Então posso comprar, sei lá, um apartamento com uma barra de ouro. Sim. Agora eu poderia comprar um hambúrguer ou uma bala com uma barra de ouro, eu não ia conseguir. Só que o ouro foi escolhido lá atrás porque ele consegue ser derretido e ser cunhado em pedaços menores e menores e menores. Então você consegue valores muito pequenos ali e você consegue dividir ele teoricamente em infinitas partes, tá? Para comprar coisas de pouco valor. Lá atrás, no começo, eles pesavam o ouro, tá? Então, tantos quilos de ouro valem isso aqui e tal. Mas daí depois acabou evoluindo para moedas, porque daí você sabia que aquela moeda tinha tantas gramas de ouro, então valia tanto. Então, teve essa evolução e que acabou evoluindo para o dinheiro hoje, tá? E eu vou contar mais sobre a história do dinheiro nos próximos vídeos, então não se esqueça de seguir e ativar o sininho para não perder mais nada dessa história. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal, tá? E até a próxima. Valeu!